Olá pessoal, beleza? O objetivo desse vídeo é mostrar aqui algumas situações que eu já passei no mundo Java a respeito de memory leaks, de vazamentos de memória. Eu criei 6 situações aqui e vou mostrar cada uma delas para vocês. Esse primeiro caso aqui, eu tenho objeto cache da biblioteca Guava do Google, e aqui eu tenho um loop de 1 milhão de vezes eu vou rodar esse loop e eu vou adicionando elementos no cache. O que vai acontecer quando eu rodar este código aqui? Tá? É, eu adiciono elementos no cache e eu mostro a memória utilizada com o passar do tempo a cada 10 mil elementos. E eu vejo que a porção de memória utilizada do heap vai aumentando, a memória disponível vai diminuindo e o total é 100 MB que eu setei para essa aplicação. Quando chegar em 100 aqui, vai dar um out of memory error, o erro de falta de memória para a aplicação. Né? Provavelmente vocês já viram esse erro em logs de aplicações Java. E o que aconteceu é que faltou memória disponível e o programa aí finalizou e a gente não tem como saber onde ou o que causou esse problema. Nesse caso a gente sabe porque o que aconteceu aqui é que eu não liberei a memória disponível desse cache, eu só fui adicionando elementos sem parar e o Java não pode liberar essa memória porque ela continuou em uso dentro desse loop. Então, o que eu teria que fazer para corrigir esse problema é ir liberando a memória desse cache enquanto eu iria utilizando esse cache. Então, eu tenho que ter uma política de expiração dos dados do cache ou dar um clear no cache de tempos em tempos para não ocorrer esse problema, esse vazamento de memória que é bem comum em aplicações Java. Como que eu setei aqui o limite de 100 MB de memória? Aqui ó, eu setei esses dois parâmetros da JVM para limitar em 100 MB o heap do Java. Tá? Então eu fiz o mesmo aqui para os outros exemplos que eu vou mostrar na sequência. O próximo exemplo aqui que é comum de acontecer é o caso de conexões HTTP. Aqui eu uso da própria biblioteca Java, tá? Mas isso pode acontecer com bibliotecas com dependências, por exemplo, OK, HTTP e outras. O que acontece? Aqui eu abro uma conexão com o site do Google, mando um GET request ali, e basicamente o que eu faço é mostrar na tela o código de resposta e a mensagem de resposta depois dessa requisição. Onde que está o vazamento de memória neste caso aqui? Eu tenho que sempre fechar a conexão, dar um disconnect, nesse caso aqui o nome do método é disconnect, para liberar os recursos desse objeto e também do BufferedReader, que é necessário que a gente libere os recursos desse elemento. Então, a versão corrigida desse código é essa abaixo aqui, em que a gente vai no bloco finally, dar um close no reader, tá? No BufferedReader, que aí a gente libera os recursos deste cara e a mesma coisa com o objeto connection. Eu dou um disconnect. Vejam que eu usei no finally esse código, porque se acontecer uma exceção que a gente não previa nesse bloco try, ele vai cair no catch. E o bloco finally, ele sempre executa independente se o try der ou não exceção. Se esse código aqui estivesse dentro do bloco try, eu só iria garantir essa execução se não ocorresse nenhum tipo de exceção. Então, eu poderia acontecer uma exceção aqui no BufferedReader, por exemplo, disparar o catch, imprimir o erro na tela e não iria fechar o recurso. Então, é bem interessante a gente usar o block finally nesse tipo de situação. É outro vazamento de memória que é comum nas aplicações Java. Outro exemplo aqui, conexões HTTP, que também acontecem com bastante frequência, que é você fazer conexão com o banco de dados, criar o statement, executar aqui a query SQL, imprimir na tela e tal, ou utilizar os dados do banco e encerrar a execução aqui do método do banco, ou da camada de banco de dados da aplicação. Qual o problema aqui? Eu tenho que liberar os recursos do result set, do statement e do objeto connection. Então aqui vai ser um caso parecido com HTTP, tá? O que eu vou precisar fazer? Esse é o exemplo corrigido, em que no bloco finally eu tenho uma verificação aqui se os elementos são diferentes de null, e se forem diferentes de null, eu dou um close em cada um deles e libero esses recursos. Tá? Então, com isso eu garanto que não vai ter vazamento de memória, vazamento de conexões com o banco de dados e consigo aí evitar um problema que é bem complicado de resolver se ele está acontecendo em ambiente de produção. Tá? Então, aqui outro caso
quarto caso é aplicações desktop, Java Swing, JavaFX, também pode acontecer você criar componentes, e aqui você cria, por exemplo, um botão e coloca um evento nele, para ser disparado quando ele é clicado, por exemplo. Então eu vou rodar essa aplicação só para a gente dar uma olhada, para ver o que acontece. Ó. Ele criou um botão, clique aqui, e olha só, ele mostrou vários prints aqui, botão clicado, mas isso exemplifica um vazamento. Porque aqui eu, por exemplo, eu erroneamente coloquei um loop, por exemplo, eu queria adicionar o print só uma vez. Então isso pode acontecer com lógicas bem mais complexas. E aí eu posso acabar adicionando vários listeners nos componentes que vão ocupar uma memória muito grande de forma errônea, desnecessária. Então a correção para esse problema é sempre eu adicionar um listener uma vez só, e depois que eu termino de utilizar o componente, eu removo esses listeners do componente. E como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar este componente aqui do listener e tornar ele um objeto, e esse objeto eu adiciono no componente, como o botão aqui, por exemplo, faço o uso dele e na sequência, quando eu termino de utilizar esse componente, ou vou para outra tela, eu removo os listeners desse componente para evitar vazamentos de memória nessas situações também. Aqui é outro exemplo de vazamento de memória com cache estática na aplicação, que basicamente eu vou adicionando elementos no cache e é o mesmo caso, parecido ali com o do Guava. Eu não limpo o cache em nenhum momento e não tenho nenhuma política de expiração. Então o que vai acabar acontecendo aqui também é a mesma situação. Vai ir utilizando memória de forma indiscriminada até acabar a memória disponível da aplicação. Este é um erro bem comum que acontece não necessariamente com maps, tá? Mas com variáveis estáticas que vão sendo criadas e vão sendo com coleções também, onde a gente vai só adicionando elementos e não limpa esse cache ou essa estrutura de dados estática. Um último exemplo aqui com a package concurrent, com a classe executor service do Java, em que a gente cria aqui um pool de threads e executa uma tarefa bem simples aqui com esse pool, com cada uma das threads, que é imprimir uma mensagem na tela e esperar 200 milissegundos. Só que qual é o problema desta aplicação aqui? Em nenhum momento eu libero o executor, as threads desse executor. Então eu só vou criando ali tarefas e não libero em nenhum momento a estrutura ali que foi alocada para esse executor e suas threads. Então eu tenho que dar sempre um shutdown quando eu termino de utilizar esse executor, tá? Então, basicamente essas são algumas das situações que acontece vazamento de memória, tá? Que eu mostrei para vocês. E agora eu vou mostrar um caso prático aqui, utilizando o Visual VM para tentar entender onde que acontecem esses problemas em aplicações Java. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui e vou rodar. Vou executar ele aqui, tá, no IntelliJ. E vou direto para o Visual VM para a gente visualizar essa aplicação. Está aqui o meu Cache Memory Leak Example. Vou abrir ele aqui. Monitor, aba Monitor. E aqui eu vejo em tempo real o uso de memória pela aplicação. Eu vejo que o limite aqui do RIP é 100 MB e o uso do RIP aqui ele vai só aumentando aqui em azul até chegar no limite e a aplicação quebrar por falta de memória disponível. Ó, já parou aqui o Visual VM de reportar porque a aplicação ela quebrou. Então, como que a gente consegue descobrir onde que está o problema na aplicação quando isso acontece? Quando dá um Java heap space, a gente não tem muita ideia no código quem que causou esse problema de falta de memória. Porque o código ele simplesmente vai parar onde faltou memória, mas não necessariamente onde foi causado o problema em si. Então eu vou rodar aqui de novo a aplicação, tá? Só para mostrar para vocês aqui no Visual VM como que eu consigo debugar isso. Na aba Monitor aqui eu tenho o botão Heap Dump, tá? Eu tiro uma fotografia do instante atual da aplicação, das classes que estão alocadas, a quantidade de threads e assim por diante, tá? Cliquei no botão, vou aqui no Summary, clico em Objects e aqui eu tenho uma fotografia daquele instante que eu cliquei em Heap Dump. Se eu clicar aqui em Dominators e der um Yes,
o que eu vou descobrir aqui? Quais objetos que estão retendo mais memória na aplicação naquele instante que eu cliquei em heap dump. Então eu vou ordenar aqui do maior para o menor e eu vejo que 91% da memória do heap ela está neste objeto local cache, local manual cache. Então eu já tenho uma dica aqui de qual o objeto que está retendo muita memória na minha aplicação, que é da biblioteca com Google Common Cache. Então eu já sei aqui na aplicação que é algo relacionado à biblioteca do Guava. Então isso já nos dá uma dica muito importante de onde que está ocorrendo esse vazamento de memória. Nesse caso aqui, com uma aplicação pequena, é simples, é fácil de achar, é óbvio, mas em aplicações que são muito grandes e tem muitas bibliotecas, muitas dependências, isso facilita muito a nossa vida para descobrir esses problemas. Então agora, o que seria a solução desse problema? Tá? Quando chegar em 10.000 inserções, eu tenho que, por exemplo, liberar essa memória. Tá? Então eu vou dar um invalidate all, esse método aqui, ele descarta todas as entradas do cache, então a cada 10.000 ele vai invalidar o cache. Então eu vou dar um run aqui nesse método, tá? E eu vou acompanhar aqui no Visual VM novamente para ver o que acontece. Tá? Então aqui a gente está acompanhando novamente a aplicação, vou desabilitar aqui a CPU. Tá? Olhem só o que aconteceu, ele foi subindo, subindo e o Garbage Collector do Java agiu porque tinha elementos no cache que não estavam em uso, foi invalidado por aquele método que eu adicionei e ele liberou a memória do heap. Então ele vai usando, vai utilizando, vai adicionando elementos no cache, vai adicionando, e quando ele chega aqui num determinado ponto e o Garbage Collector do Java percebe que tem elementos sem uso, ele libera esses recursos do cache. Então isso só é possível porque eu adicionei aqui um método invalidateAll para remover os elementos do cache quando ele chega aqui no múltiplo de 10.000. Pessoal, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, de alguns exemplos de memory leak em Java. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, compartilhem aí com seus amigos que curtem aí, soluções Java, programação em Java. Basicamente é isso. Valeu e até a próxima.